E aí, meu povo? Vocês estão joia? Ó, quem tá aqui de novo? Sou Joe. Depois de quase um mês fora. Nos abandonou. É isso. Mas por um bom motivo, né? Por um bom motivo. Fui pro Congresso da Federação Internacional de Cirurgia Bariátrica lá em Melbourne, na Austrália. Aonde? Em Melbourne. Nossa senhora, Ai, meu inglês ficou... Tô muito internacional. Vrá pro meu inglês. Gente, muito boa noite, boa tarde, boa madrugada. Não sei que horas que vocês vão assistir, vão ouvir. Eu sou o Cícero, sou psicólogo e estou aqui de volta. Estava morrendo de saudade de Marcelão Abreu, minha parceira, e de vocês que estão aqui sempre comigo. Exatamente. Gente, muito bem-vindos a mais um episódio. Estamos no episódio número 62. Não é não, Henrique? 62. Tamo babado. Babado. 62 episódios não é pra qualquer um, não, hein? É sobre. É sobre, né? É isso. Gente, eu sou Marcela Abreu Rodrigues, sou psicóloga. E hoje nós vamos falar de um assunto, né, que bomba no consultório de dúvidas e às vezes a gente não sabe responder, Sim. né? E é um assunto que super atual, né? E a gente trouxe uma pessoa que muito querida, que eu, né, hoje em dia eu trabalho lá na mesma clínica, na clínica dela. Ela é sócia da Mariana, inclusive, gente. Mari Melendes. Mari Melendes, que é a doutora Patrícia Andrada Pimenta, que é pneumologista. Seja bem-vinda, Patrícia. Obrigada, Marcela. Obrigada, Cícero, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês, poder conversar um pouquinho sobre pneumologia e a apneia do sono. Ah, exatamente. Esse assunto acho que interessa muita gente, né? É A tal da apneia. Patrícia, o que é isso, né? De onde vem, qual é o tratamento? A gente vai falar sobre tudo isso hoje. Exatamente. Patrícia, quem é a Patrícia, né? Fala um pouquinho de você, quem é a doutora Patrícia? Doutora Patrícia é uma médica pneumologista. Eu estou com 20 anos de formado, vou fazer 21 anos. Me formei pela Universidade de Brasília, fiz clínica no Hospital Regional de Taguatinga, pneumo no base e sono no Instituto de Sono de São Paulo. E hoje eu trabalho na clínica sim e trabalho na Universidade de Rio Verde, em Formosa, fazendo preceptoria para os internos. Ah, legal. Bacana. Olha aí, gente. Então, temos uma brasiliense aqui. É isso. Nasceu aqui, Paty? Nasci aqui. Ah, nasci legal. aqui. Bom demais. Paty, a primeira coisa, quero saber quem é a pneumologia. O que é pneumologia? O que pneumologista faz? Né? Eu acho que é um profissional que às vezes as pessoas não conhecem direito. Tanto. Pneumologia trabalha com as doenças respiratórias, né? Uhum. E alguns pneumologistas que fizeram sono também trabalham com a apneia do sono e outros distúrbios do sono. A gente trabalha muito com asma, tosse, tabagismo, nódulos pulmonares, algumas doenças autoimunes respiratórias. Enfim, trabalha com uma gama de distúrbios respiratórios relacionados ao sono ou não, ou as alergias, enfim, as alterações por exposição de clima, por exposição de trabalho, enfim, doenças respiratórias em geral. Gente, acho que todo mundo vai num pneu um dia, né? Sim. Porque Em é o algum médico do momento. pulmão, né? O médico do pulmão, a gente pode dizer isso? É o médico do pulmão. É o médico do pulmão. médico do pulmão. E existe, Exatamente. Patrícia, assim, já para que a gente trouxe você aqui, né? Os nossos pacientes que nos acompanham, acho que essa é uma grande dúvida, assim. Existe uma relação entre a obesidade e essa questão pulmonar, o funcionamento pulmonar? Existe. Assim, o que acontece na obesidade é que você tem uma redução tanto do volume pulmonar quanto do fluxo respiratório. Por quê? Por conta de alteração do que a gente chama de mecânica ventilatória. A gente respira jogando os músculos do tórax para cima e o diafragma para baixo. No obeso, ele tem uma infiltração gordurosa e um peso maior em cima do tórax, então ele não consegue nem levar tão para cima e, por conta da pressão do diafragma, não consegue nem levar tão para baixo. Então, isso leva a uma redução do volume pulmonar. E leva a redução de fluxo também, que é a passagem do ar ali nos tubinhos, né, nas vias aéreas dos brônquios, da traqueia e tudo. Por quê? Porque eu tenho a pressão do abdômen empurrando o meu tórax, isso leva a uma diminuição ali daqueles canaizinhos e uma dificuldade do fluxo de ar. Então, tenho tanto diminuição de volume, de capacidade de encher meu pulmão, quanto de fluxo, de capacidade de passar o ar ali pelas minhas vias aéreas, porque elas estão fechadinhas. E
Sim, quanto maior o peso, maior essa dificuldade? Quanto maior o peso, maior a dificuldade. Porque tenho mais pressão abdominal, tenho mais infiltração gordurosa, então tenho mais dificuldade tanto de elevar meus músculos do tórax quanto de colocar o meu diafragma para baixo. Tá, então assim, mas aí além do prejuízo em termos de qualidade de vida, porque não consegue respirar direito, vamos dizer assim, né? Sim. Pode acarretar outros problemas, isso? Pode. Algumas pessoas com obesidade, elas têm o que a gente chama de hipoventilação. Então, por conta dessa redução de volume e dificuldade de fluxo, eles têm retenção de gás carbônico, porque não conseguem trocar tão bem, colocar aquele ar para fora, e redução de absorção de oxigênio. Isso, a longo prazo, pode levar ao que a gente chama de hipertensão pulmonar. E a hipertensão pulmonar pode levar à insuficiência cardíaca direita, que a gente fala, né? Que o coração direito é o coração do pneumologista. Não sabia Então, disso. Entendi. Entendi. Então, essa síndrome, né, da obesidade... Vira uma bola de neve, né? Vira uma bola de neve. Então, assim, quanto mais peso, mais alteração de função pulmonar, e aí você vai associando algumas outras doenças, como essa síndrome de hipoventilação, que é uma síndrome que a gente toma muito cuidado por conta da repercussão do coração, da insuficiência cardíaca. E geralmente a insuficiência cardíaca é irreversível, né? Ou reverte? Reverte, a gente consegue reverter sim, com a perda de peso, com algumas medicações, se existe tratamento sim. Reverter completamente, não digo, mas a gente consegue melhorar bem, sim, né? Porque a gente para aquele estímulo ali, então para a progressão de doença e aí consegue entrar com algumas medicações para melhorar isso. Ai, que bom, pelo menos isso, né? Agora, o que a gente vê mais de comum, assim, no consultório, disparado, como uma comorbidade, né? É a tal da apneia do sono, né? Então, é a comorbidade que a gente mais se depara quando a gente vê o paciente que convive com obesidade, né? É a que está mais relacionada, né? Às alterações do sono por conta da obesidade. Tem um percentual aí de 60% a 80% dos pacientes que têm obesidade têm apneia do sono também. E aí, isso também né? Quanto maior o IMC, quanto maior ali o ganho ponderal, mais associação com a apneia do sono. E né? o que é a apneia do sono? A apneia do sono. Porque muita gente fala assim, muitas pessoas acham que a apneia do sono é roncar, né? O ronco é o início de talvez do assim, uma sintoma. preocupação de uma apneia. A apneia, na verdade, é a apneia e hipopneia, né? Tá. A gente chama de síndrome de apneia e hipopneia relacionada ao sono. A apneia é a parada da passagem de ar pela garganta, do fluxo aéreo. E aí você não passa ar, não tem o oxigênio ali no alvéolo, leva a queda de saturação durante a noite. E hipopneia é a redução desse fluxo. Você tem uma redução de 30% com queda de oxigenação ou com despertar, fragmentação do sono, né? O que leva à sonolência também. Então, a gente soma a apneia, que é a parada total da passagem de ar, a hipopneia, que é essa redução, que tem que ter repercussão ou de queda de oxigênio ou de despertar, e isso leva a síndrome de apneia e hipopneia. Muito relacionada à obesidade por conta da fisiopatologia mesmo, né? Da sobrecarga? Da alteração de pescoço, de via aérea alta, relacionada. A obesidade leva a uma infiltração gordurosa e um aumento, né, de tecido mole ali na garganta do paciente. Isso diminui o diâmetro da via aérea. E outra coisa que acontece é que quando a gente respira, a musculatura do pescoço abre um pouquinho para facilitar a passagem de ar. Na obesidade, essa abertura não acontece. Então, eu tenho um diâmetro reduzido e uma abertura reduzida. E isso leva ao fechamento da via aérea ali, com mais facilidade durante o sono. As duas coisas As acontecem duas coisas sempre? acontecem, sempre. Redução do diâmetro por conta de aumento de tecido ali, infiltração gordurosa mesmo, e essa alteração de dilatação na hora de inspirar, que também está relacionada ali, que eu falei da mecânica ventilatória, né, da pressão abdominal aqui, fechando um pouquinho tudo também. Tá, Patrícia, mas assim, a gente tá falando de pacientes que têm um quadro de obesidade. Mas pacientes que são magros também podem apresentar quadro de apneia do sono? Podem, com certeza. E assim, nesses casos, né, assim, o que faz esse paciente ter apneia do sono? No paciente Magro, não obeso. Não obeso.
Pode ser alteração crânio-facial, né? Pessoas que têm um pouquinho de queixinho para trás ali, que a gente chama de retrognátia. Não é meu caso. Nenhum. Pode ser por conta de garganta mesmo, aquelas amígdalas mais hipertrofiadas, pela língua maior, que a gente chama de macroglossia ali. Então, tudo isso que pode fechar um pouquinho via aérea leva ao aumento de apneia e hipopneia, mesmo paciente magro. Alterações nasais, né, desvio de septo, rinite alérgica também pode levar a uma síndrome aí de apneia e hipopneia, resistência de passagem de ar pela via aérea alta. Eu acho isso importante você ter falado, porque muitas pessoas, aí eu vou falar isso desde de infância, e foi uma psicóloga especialista em sono, que é a Mônica Miller, ela até veio aqui, Conheço. Então, a Mônica... Conheço não, acompanho. Então, ela veio aqui, né, e a gente... Eu sou amiga dela desde do mestrado, da época do mestrado, Legal. a gente tem um contato muito, muito forte. E aí eu lembro uma vez, não quando ela veio aqui, mas uma vez que a gente estava conversando, sobre essa questão que as pessoas às vezes normalizam o ronco, né? E em crianças, principalmente, né? E não é, né, Paty? A gente não pode normalizar o ronco. Às vezes fala assim, é só quando eu tô muito cansado que eu ronco, né? Eu pergunto assim pro paciente, você ronca? Aí ele fala, não, só quando eu tô muito cansado. Aí, às vezes, eu vejo crianças que estão roncando e normalizam isso, então... Na criança, o ronco é um alerta maior, né? Porque a criança roncadora, ela pode estar fazendo aí uma apneia, uma hipopneia durante o sono, e isso leva a uma dificuldade escolar mesmo, uma alteração ali do desenvolvimento dela nas atividades que próprias da idade. Ali, até porque o sono não é reparador, né? O sono não é reparador. Né? E essa criança está ali com um atraso de desenvolvimento, talvez por conta de uma hipopneia relacionada ao ronquinho dela ali, uma amígdala maiorzinha, um adenoide, enfim, uma rinite alérgica, e isso Meu tem filho. que ser tratado. Tem que ser Meu tratado. E, Paty, assim, quais são os prejuízos, as consequências da apneia do sono? Então, aí são vários, tá? Por quê? Quando você tem apneia, você tem uma queda de oxigenação e aí você acorda e começa a respirar de novo. Então, você passa a noite inteira diminuindo o oxigênio, subindo o oxigênio. E isso leva a um disparo do que a gente chama de sistema simpático. E aí tem liberação de catecolamina, né? Tem liberação de cortisol e de ácidos graxos ali, da parte mais oxidativa mesmo. E essas alterações começam a levar a pressão alta durante o sono, que às vezes se mantém durante o dia, alteração do mecanismo da glicose mesmo, relacionada à resistência à insulina e diabetes tipo 2, arritmia durante a noite, por conta dessa liberação de catecolamina, baixa de testosterona e ali a relação com leptina também, que diminui a saciedade, leva à fome ali. Então, olha isso, gente. Olha o perigo da apneia, né? É então perigoso, é uma né, Paty? retroalimentação ali, né? Apneia, não tenho saciedade, quero comer mais, ganho peso, mais apneia e assim vai. Então a gente... Estou falando na obesidade, então, né? Mas essas repercussões são para todos. Isso que eu falo. Então a gente obeso pode mais dizer, às vezes, que uma pessoa teve um ganho de peso por conta da apneia. Com E certeza, vice-versa, uma dificuldade, né? De perda de peso e de ganho de peso por conta da apneia. Olha isso. Olha que isso aí deu uma repercussão. Então, como é que a gente diagnostica? Então, porque é só o ronco? Assim, porque eu já ouvi falar assim, todo mundo que ronca tem apneia? Não, você pode só roncar. E não ter apneia. O ronco pode ser por uma questão, outras questões. Ali, por conta de um edema de via aérea, enfim. Tá, não necessariamente apneia. Não necessariamente apneia. O ronco é um sinal de alerta para apneia obstrutiva do sono. Porque todo mundo que tem apneia ronca? Todo mundo que tem apneia obstrutiva ronca. Porque você tem a apneia central, que é muito, muito rara, né, relacionada ali ou a doenças do coração mais graves ou a doenças de sistema nervoso central mesmo. E a apneia obstrutiva, que é esse que a gente falou, mais relacionada à obesidade, que é o fechamento da garganta. Né? Então, as apneias obstrutivas são relacionadas ao ronco. Né? O primeiro sinal ali é roncar, e aí o ronco é um dos sinais de que a gente tem que buscar uma apneia. Hoje, um estudo do Instituto do Sono, né, enfim, de São Paulo, mostrou que 1/3 da população brasileira tem apneia, em algum grau. 1/3? 1/3.
Ou seja, somos 3. Eu não sou. Você já fez o seu exame, né? Mas deixa eu te perguntar, Paty, tem algum outros sinais, sintomas que a gente, que a gente pode ficar alerta? Porque às vezes tem gente que mora sozinho, né? Tem gente que mora sozinho, que não sabe. Porque geralmente eu pergunto, que eu falo assim, você ronca? Ah, não sei. Não sei, moro sozinho. Aí eu pergunto, seu parceiro, né? Se tiver um parceiro, parceira sabe? Fala que você ronca? Ah, às vezes. Ou fala que ronca mais. Ele ronca mais que eu. Exatamente. Então, tem o ronco. Mas tem algum outros sinais que as pessoas, né? Que a gente pode falar para as pessoas ficarem alertas? Despertar durante a noite ali com a sensação de sufocamento, né? Engasgar durante a noite também. Você acorda engasgado por conta da apneia e aumento de refluxo também relacionado à mecânica ali de tórax, enfim. Porque quando você tem o fechamento da via aérea, você faz uma pressão negativa no tórax e acaba pegando aquele conteúdo gástrico e subindo, por conta da diferença de pressão mesmo. Então, tem aumento de refluxo e, às vezes, você se engasga ali durante a noite. Então, despertar, seja por conta da apneia mesmo, da parada respiratória, da queda de oxigênio, a sensação de estar sufocado, despertar engasgado, pode ser por apneia, mas pode ser também por uma doença de refluxo ali relacionada ao fechamento da via aérea e todo esse mecanismo que eu falei, né, de diferença de pressão. E as repercussões diurnas, né? Principalmente a sonolência diurna, aquela pessoa que acorda com vontade de dormir. Acordo, dormi 8 horas e parece que eu não dormi nada. Eu estou morrendo de sono. E aí cochila fácil durante o dia, tem dificuldade de concentração, é uma pessoa mais irritada porque não está restaurado, né? Está sempre ali um pouquinho cansado. E as repercussões gerais ali da síndrome metabólica associada, que aí é a alteração de glicemia, alteração de colesterol, a pressão alta durante o dia, às vezes ali um ataque cardíazinha relacionada, né, ao sono também, você acorda com aquela palpitação, pode ser uma arritmia por conta da liberação de catecolamina. Então, assim, sintomas são vários. Sintomas noturnos, basicamente, despertar sufocado, né, ou engasgado, e os sintomas diurnos, que aí é a sonolência, irritabilidade, dificuldade de concentração, enfim, tem que associar as duas coisas. E essa questão dos sintomas diurnos, a gente consegue fazer uma análise com o paciente por conta das escalas que temos, né? As escalas tanto de sonolência, que a gente chama escala de sonolência de Epworth, que é cochila fácil, enfim, já cochilou dirigindo, e aí você faz um somatório de pontos e vê qual é a probabilidade desse paciente estar com hipersonolência diurna. E a outra são as escalas de apneia mesmo. A mais simples hoje é a Stop Bang, que são algumas respostas. Você ronca, a idade, enfim, pressão alta, uma série de coisas, e isso leva ali a gente a pensar no paciente apneico ou não. Então, enfim. A gente já tá falando aqui. O Cícero tá assustado. Tenso, eu tô até agora. Eu tô pensando aqui que eu vou ter que fazer uma polissonografia. Vou ter que fazer, gente, eu ainda tô meio lento, viu? Eu ainda tô num jet lag aqui. Mas é interessante que eu nunca fiz uma polissonografia. Eu vou fazer. Então, às vezes a minha lerdeza... Não ronco. Mas eu tenho alguns sintomazinhos aí que você falou. Uma sonolência. De vez em quando. Um mau humor de manhã, sabe? Dor de cabeça de manhã. Essa taquicardiazinha de manhã que eu fico achando que é ansiedade. Não, pode ser uma apneiazinha. E meu pai tem apneia grave. Meu pai tem apneia grave há 30 anos já. Era isso que eu ia perguntar. Existe uma situação genética Existem os fatores, por exemplo... se você tem ali uma alteração crâniofacial, você pode passar isso para o seu filho, uma rinite alérgica, né, uma asma, enfim, tudo isso pode ser passado. Então, existe uma correlação por conta dos fatores de risco. A própria obesidade também, né? A própria obesidade. Né? E a obesidade aí, sem dúvida, a maior causa de apneia. É, né? Tá. Então, esse aumento foi junto, foi proporcional né? Proporcional ao ganho de peso da população, sem dúvida. E aí, Paty, assim... a maioria dos cirurgiões e a Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica, né? Ela preconiza que todo paciente pegue um laudo de um pneumologista, né? Para fazer a cirurgia. Você pode explicar pra gente por quê? Quais são os exames que são feitos? Como é que, né? Qual é a importância disso? Isso a gente chama de risco cirúrgico pneumológico, né? Que é a avaliação de risco de complicação tanto no procedimento intraoperatório ali, do anestésico, da intubação, quanto de risco de complicações pós-operatórias. Então, a gente faz a função pulmonar
para ver asma e para ver essas alterações relacionadas ali ao ganho de peso mesmo, à obesidade, e faz uma polissonografia para ver a apneia e hipopneia. Por quê? Porque a asma a gente consegue corrigir com medicações, com fisioterapia, se tiver alguma diminuição mais importante de volume, a gente consegue melhorar isso antes de ir para a cirurgia. Se tiver asma, a gente entra com tratamento, né? Se fumar, a gente consegue ajudar esse paciente a parar de fumar antes da cirurgia e melhorar ali a oxigenação, diminuir risco de infecção por conta de secreção. E a apneia, tratar a apneia. Né? Por quê? Porque o paciente que vai com a apneia tratada, primeiro que ele tem menos risco de ter dificuldade na intubação. Porque quando tem o ronco, você tem um edema de via aérea. E esse edema de via aérea, quando você anestesia o paciente, pode fechar ali, pode dar uma dificuldadezinha no momento da intubação, o paciente já anestesiado. Outra coisa, você trata a apneia antes do procedimento cirúrgico, melhora a glicemia, melhora a pressão, diminui o risco de arritmia cardíaca, oxigeno melhor o meu paciente, então e oxigenação vai também para a ferida operatória, então a gente consegue calcular, tratar e diminuir risco de complicação tanto intra quanto, né, pós-operatório. Entendi. E qual é o tratamento? Ou os tratamentos para a questão da apneia? Então, aí depende um pouquinho do índice de apneia, né? Apneias mais moderadas a grave, aí a gente entra com o que a gente chama de CPAP. O que é o CPAP? CPAP é um aparelhinho que joga uma pressão de ar na via aérea do paciente e essa pressão de ar impede que a via aérea se feche. E aí a via aérea não fecha, você, né, tem aquela passagem, o fluxo aéreo ali fluindo e você acaba com os eventos de apneia obstrutiva. Melhora a questão do edema, porque resolve o ronco, então aquele edema que atrapalha ali no momento da intubação não deixa de existir, porque o paciente já não está mais roncando. Então é Entendi. isso, uma pressão que você joga na via aérea que impede que ela se feche. E aí, assim, o recomendo, então, ele tem apneia ali moderada, grave. Quanto tempo você acha que ele tem que usar antes da cirurgia? Então, antes da cirurgia, idealmente 1 mês. Tá. Mas começando a usar antes, a gente já fica bastante feliz. Entendi. Porque tem paciente que não Quanto consegue antes, usar. melhor. Quanto antes, melhor. 1 mês, idealmente. Então, acho que isso é importante para a gente poder também... para os pacientes, às vezes, eles vão no cirurgião, aí tem aquele monte de exame para ir, e aí vai lá no pneumo, ai, só falta o pneumo. Tenho todos os autos, só falta o pneumo. Aí descobre que tá com a apneia e demora mais 1 mês. Então, gente, o pneumo, pelo que eu tô vendo aqui, logo. tem que começar logo, Começar porque se logo. você tiver uma apneia ali, ou uma asma, A alguma gente coisa já nesse começa sentido, um já tem que tratar, A gente né? já começa o tratamento. Para ele ir nas melhores condições. E tem Melhores outras condições. formas de tratar a apneia, a não ser o CPAP? Tem, assim, a perda de peso em si já é um grande tratamento, né? Assim, reduçãozinha ali de 5, 10% na perda de peso já melhora muito a apneia relacionada à obesidade. E quando não está relacionada à obesidade, aí você pode entrar com um tratamento cirúrgico, por exemplo, né, de abertura de garganta, de abertura de base de língua, tratamento de adenoide. Tem apneias um pouquinho mais leves, você pode usar o que a gente chama de aparelho intraoral, que é um aparelhinho que ajuda a abrir ali a via aérea durante minha a sogra noite. vai usar esse aparelhinho. E aí diminui um pouquinho, né? Aumenta ali a abertura de via aérea, diminui o ronco, diminui a apneia. Mas aí são para casos mais leves também. Tá. E aí Casos mais moderado para grave, aí a orientação usa o CPAP mesmo. E nesses casos mais leves, o paciente tem que entrar em contato, né, com outro especialista, fono ou fisioterapeuta, Então, alguma coisa. Equipe de tratamento de distúrbio do sono é sempre multidisciplinar, né? Então, pneumo, fono, otorrino, né? Para avaliação ali de via aérea, pacientes que têm ali alterações mais de ansiedade e síndrome de pernas inquietas, neurologista trata muito bem isso. Enfim, é multidisciplinar mesmo. Transtorno Então, de sono no geral, né? a própria psicologia do sono, né? Enfim. É uma área que tem crescido bastante, Muito, bastante muito. essa área da A população está ansiosa, né? E não é só isso, né, Paty? Eu acho que as pessoas hoje estão começando a ver a importância que o sono tem.
Sim. né? Eu via, não sei, assim, é uma impressão que eu tenho que as pessoas eram muito reforçadas por falar que trabalhavam muito e iam dormir tarde, dormiam pouco, né? Não, eu só preciso de 4 horas de sono por dia, eu só preciso de, Isso né? tá bom pra mim, E aí né? as pessoas, nossa, caramba, fulaninho. Eu lembro que, assim, eu tenho um amigo que ele falava muito isso, né? Que só dormia 4 horas por dia, eu achava aquilo o máximo. Tipo, caramba, ele trabalha pra caramba, ele é workout, né? Como que ele É um consegue? exemplo, E né, eu me de achava, trabalhador. tipo, caraca, bicho, eu preciso dormir, Eu preciso de senão não 7, funciona. 8 horas. Então eu vejo, e hoje em dia as pessoas estão começando a A entender o perceber, a sono. entender, porque é um terço da nossa vida, né? É um Se terço você da for nossa pegar vida. o ciclo da vida ali, um terço da nossa vida a gente passa dormindo. Tem muita coisa acontecendo ali, Muita né? coisa. E é uma coisa, a Mônica falava, é uma coisa ativa, né? Sono não é uma coisa passiva. Não é passivo. Ele é não uma coisa passivo, ativa. né? Você está ali fazendo toda uma homeostase do seu corpo, né? Filtrando tudo, enfim. Gente, é tão bom dar uma dormidinha, não é? Não, Jet lag, então. Nossa, não tudo que eu é, quero a gente tá falando dormir. aqui de sono, né? E Paty, deixa eu te perguntar uma coisa, assim. A gente pode afirmar, às vezes, que o paciente, ele tá com dificuldade de perda de peso, né? Às vezes, o paciente que ele quer sobrepeso, ou tem uma obesidade ali, grau 1. A gente pode afirmar que, quando ele fala assim, não, eu não tô conseguindo perder peso, a gente pode afirmar que pode ser a apneia? A gente pode afirmar que a causa pode ser a apneia, sim. Então, a gente, às vezes, consertando essa apneia, ajuda ele Melhora demais, melhora demais. Melhora tanto por conta da questão ali dos hormônios, da leptina e tudo, quanto da disposição dele para fazer exercício físico, por exemplo. E para ser mais ativo, né? Para ser mais ativo, né? Você imagina você morrendo de sono e o pessoal fala você tem que acordar para ir para academia. Meu Deus. Isso é exatamente. Então, gente, às vezes você não é... E aí, mais uma coisa, né? Tô até engasgando aqui, eu me empolguei. Pra gente mostrar que não é culpa do paciente. Não é culpa não do é paciente, preguiça, não. né? Ele tem alterações metabólicas muito importantes por conta da apneia do sono. E ele tem a sonolência, ele tem a irritabilidade, ele tem tudo isso, ele é a indisposição dele de levantar e falar, vou correr, eu vou pra academia, eu vou nadar. Não, eu quero dormir, eu quero me encostar aqui e cochilar um pouquinho. Então, com certeza. Não sim, tem nada a ver não com... é preguiça, não é força de preguiça. vontade, não tem nada a ver com Não. força de vontade, Não. gente. É metabólico mesmo, né? É metabólico mesmo. E aí, você tratando a apneia, às vezes você consegue ali resolver um pouquinho da obesidade desse paciente, ou resolve bastante da obesidade desse paciente, porque ele acorda mais saciado, come menos, mais disposto, faz mais atividade física e aí vai, né, o crescente ali do tratamento, graças a Deus. Além dos sintomas clínicos, né, que a gente falou aqui, né, da sonolência diurna, né, a questão do ronco, essa indisposição, taquicardia e tal, tem algum exame clínico que ele pode fazer para ele... Exame diagnóstico. Diagnóstico, Existe a polissonografia, que aí é o exame padrão ouro mesmo, para diagnóstico de apneia. Hoje em dia, a gente tem polissonografias um pouquinho mais simples, né? Porque o paciente tem aquela ideia, vou dormir numa clínica, que a gente chama de laboratório de sono, cheio de fio, um monte de fio na minha cabeça, um tubo no meu nariz, como é que eu vou dormir assim? Então, a depender da queixa do paciente, se a gente está buscando ali uma alteração mais obstrutiva, a gente consegue fazer um exame muito mais simplificado, que é a polissonografia tipo 3, que é mais para ver cardiorrespiratório mesmo, e que você faz em casa, como se fosse um mapa, um holter, né? Assim, algumas pessoas, o técnico vai na casa, outros não, você pega ali o equipamento na clínica mesmo, né? Monta ali e vai para casa dormir e você tem o diagnóstico dessa apneia. E aí você gradua a apneia, leve, moderada ou grave, e começa a programar ali um tratamento junto com o paciente. Se for CPAP, a gente vai acompanhando para o relatório de CPAP. Se for um tratamento cirúrgico ou intraoral, a gente encaminha aí para o profissional que vai fazer esse tratamento. Paty, e existe, por exemplo, entre esse tratamento, entre esse exame de fazer em casa e fazer no laboratório, você está falando que o em casa é mais simples, mas existe... Não necessário... desculpa, te cortei. Mas assim, existe a possibilidade desse em casa dar errado? O paciente fazer ele errado? O exame. Isso.
Na verdade, sim, existe esse mais simplificado que a gente faz em casa, que é o cardiorrespiratório, mas dá para fazer o completo em casa também, que é o que a gente chama de polissonografia tipo 2, que vai com o eletroencefalograma, vai com tudo, só não tem o vídeo para a gente ver um sonambulismo, alguma coisa. Então, hoje em dia, a gente consegue fazer todo o exame completo em casa e o exame simplificado em casa também. Tem um pouquinho mais de repetição, sim. Um pouquinho mais de repetição, mas como você coloca ali alguns eletrodos adicionais para o seu paciente perder, enfim, é um exame que fica de boa qualidade. Na grande maioria das vezes, assim, a gente não precisa repetir exame e os exames são muito bem feitos e de boa qualidade em casa também. Eu não sei se a Marcela passa por isso, mas às vezes os pacientes que chegam lá no consultório falam, o pneumologista pediu para eu repetir a polissonografia. Uhum. Por que isso acontece, Paty? Por que isso pode acontecer? Então, porque durante o exame você pode perder alguns parâmetros. Por exemplo, eu tenho um fluxo nasal. Se eu perco esse fluxo nasal, eu não consigo ver parada de respiração. Então, eu falo, olha, você perdeu o fluxo durante o sono, eu vou ter que repetir o seu exame, porque eu não sei se você tem apneia ou não. Às vezes perde o oxímetro que vai no dedinho. Então, se perder algum desses parâmetros de oximetria, de fluxo, e isso for durante muito tempo do exame, a gente não consegue graduar essa apneia. E aí tem que repetir, não tem jeito. Né? Por isso a gente orienta, fala, pelo amor de Deus, não tira isso do nariz, nem tira do dedo, por favor. Não dorme. Não dorme. Fica quieta aí. Não dorme bem. Boa E noite eles sempre pra falam, você. né? Assim, eu não dormi direito no exame. É claro que deu alterado, né? Eles sempre falam isso, né? A grande maioria fala isso. Então, com certeza você, né? Qualquer coisa que esteja ali te incomodando vai atrapalhar um pouquinho o seu sono. Grande questão é que você dorme pouco e mesmo dormindo pouco tem apneia. Uhum. Imagine se você estiver dormindo muito. Talvez você tenha mais. É verdade. Né? É verdade. Talvez isso aí numa noite de sono melhor, né? Assim, mais eficiente, ali você dorme mais profundo, talvez seja até pior do que no dia do exame. Tá. E a gente pode dizer, né, e vou falando aqui da questão até da cirurgia bariátrica, né, e a perda de peso no geral, a gente pode dizer, porque a apneia ela pode ser crônica, né? Pode, dependendo da causa, sim, com certeza. Pode ser crônica. E aí a gente pode dizer que a perda de peso trata a apneia? Ele pode sair ali, depois da cirurgia bariátrica, vamos dizer, curar a apneia dele? Pode. Não são todos os pacientes que vão voltar a zero de apneia, porque eles podem ter outra causa associada. Tá. Né? Mas a perda de peso, com certeza, leva a uma redução do índice de apneia e hipopneia, pode levar à normalização, na grande maioria dos pacientes, pode reduzir ali e eu não precisar mais de um CPAP, por exemplo, conseguir tratar de outra forma. Tá. Né? Então, porque ele pergunta assim pra mim, Marcela, eu compro ou não compro o CPAP? Eu alugo ou compro o CPAP, né? Aí, na maioria dos casos, eu falo, aluga. Minha orientação é alugar também, né? Porque ele vai perder peso. Ele pode evoluir para uma resolução dessa apneia. Isso. E o CPAP não é um aparelho dos mais baratos para você comprar. Né? Então, sugiro a locação. Na verdade, sugiro a locação até quando não relacionada à cirurgia bariátrica. Por quê? Porque o paciente pode não conseguir usar o CPAP. Eu ia entrar nisso. Vários, né? Vários tipos. Ali a interface da máscara é o mais difícil de ajustar. Então, ela falou, olha, aluga por um mês, porque um mês é o tempo de adaptação mesmo, né? Tanto de CPAP, quanto de máscara, quanto de pressão. E aí a gente reavalia e a compra. Mas isso é uma sugestão minha. Não digo que é todo mundo que faz isso, porque o paciente que tem uma apneia mais grave, às vezes você não quer dar a chance dele não aderir ao tratamento. Eu penso isso, assim, acho que a maior dificuldade, às vezes, do tratamento da apneia, quando a gente fala em CPAP, é a adesão. Né? É a adesão. Por conta do incômodo e tal. É uma coisa que, por exemplo, com os meus parentes que têm, né, apneia que usa, tira lá no meio da madrugada. Tira. Eu fico super nervosa com isso, porque, né, pode acontecer alguma coisa ali. Eles falam, é muito ruim por conta do parceiro que tá lá do lado. Eles ficam eu ia falar isso agora. Né? Mas roncar é pior. Roncar é pior. Roncar é pior. É isso que aí é onde a gente entra. Eu tinha uma paciente, caso real. Nunca me esqueço desse caso. Nova, jovem, ela devia ter, assim, 30 anos, tá? Solteira,
Uhum. Obesidade grau 1, assim, não era uma obesidade muito grave, mas ela tinha uma apneia muito grave, Uhum. né? E aí ela diagnosticou a apneia dela e começou a usar o CPAP. Uhum. E assim, a vida dela melhorou bastante, muito. mas ela não consegue, tipo assim, trazer alguém pra casa dela pra dormir com ela ou dormir na casa de ninguém. Ela não Ela tem viaja com os vergonha do amigos CPAP. por conta da vergonha do CPAP. Olha. Ah, E aí ela veio, aí eu comecei a trabalhar, ela Uhum. me procurou por isso também, para eu começar a trabalhar isso com ela, né? Essa questão de desmistificar um pouco isso, né? Essa lógico, questão do CPAP, É. né? Então, assim, ver os ganhos que ela tá tendo ali com o CPAP, inclusive ela perdeu muito peso, Perdeu peso. muito peso, porque ela começou a praticar atividade física regularmente, que ela não Uhum. dava conta antes, e ela Sim. se achava fracassada, sabe? Ela vinha É. toda vez na consulta, assim, com esse negócio de fracasso. Uhum. E aí a gente desmistificou um pouco isso, mas eu lembro dessa questão, assim, ficou muito claro pra mim quando ela falou: não, Marcela, eu não tenho dificuldade até de ter relacionamentos por conta do CPAP. Entendi. E aí a gente teve que quebrar tudo isso, né? Aí é trabalhar e falar, olha, tenho aqui minha apneia, eu preciso usar esse aparelho e, Se você enfim, tivesse um diabetes tipo 1, tivesse que usar aquele a insulina, a ali, alguma coisa, ou tivesse enfim. que, exatamente. Chegar, meu amor, deixa eu te dizer, Faz parte de gatinho, mim. Você vai encontrar o meu amante. Tá com o meu amante, meu CPAP. Meu Pronto. verdade. Acabou, gente. Eu acho que assim... Meu pai anda com a bolsinha dele, ó, pra cima e pra eu baixo. acho que assim, é claro que a gente tá falando de 3 pessoas que não usam CPAP, né? De não ter essa vivência. Mas eu costumo dizer que se a gente consegue levar as coisas um pouco mais na esportiva, a gente quebra o gelo do processo, né? Chegar gatinho, você vai encontrar o meu boy, babadeira, lado a lado. Vou te mostrar quem coloca pressão em mim. Peraí. Essa foi boa, Paty. Essa foi boa. É isso. Olha só, Patrícia, uma coisa que eu acho interessante. Então, vamos lá. O paciente foi diagnosticado no pré-operatório com apneia, foi indicado para fazer uso do CPAP e aí fez a cirurgia bariátrica. Depois de quanto tempo você acha que ele tem que voltar no pneumo? Ele tem que monitorar isso de novo? Ele tem que ficar com o CPAP no pós-operatório por quanto tempo? Como é que funciona esse monitoramento pós-operatório? Então, a princípio, você vai tratar a apneia até quando ela deixar de acontecer. E ela vai deixar de acontecer quando o peso se reduzir, quando, né, a circunferência de pescoço, circunferência abdominal, tudo isso vai reduzindo, a apneia vai reduzindo ali junto. Não dá para falar como é que o paciente vai evoluir depois da cirurgia. Então, a ideia é você manter o CPAP, né? Ali, o primeiro mês pós-operatório, né, mais interessante que você mantenha. Por quê? Porque tem um acúmulo ali da sedação, porque ele está com dor, ele está expandindo menos pulmão, ele está fazendo menos exercício físico. Então, idealmente, um mês depois da cirurgia, eu sugiro que use o CPAP, mas, né, no mundo, né, para tratar mesmo, assim, para acompanhar o paciente, é até ele parar de ter apneia. Então, é importante ele fazer o quê? Mensal, a polissonografia? De 3 em 3 meses? Não. Assim, reavaliação no primeiro mês, né? Depois de um mês da cirurgia, acho bastante interessante. Quando você fala reavaliação, é outra polissonografia? Não. Reavaliação Só clínica. Polissonografia a gente pode deixar para depois. Tá. No terceiro mês, que é quando ele perde ali os 20% de peso dele, aí a gente faz outra reavaliação clínica, vê perda de peso, vê circunferência abdominal, circunferência de pescoço, tudo isso. E lá pelo 6º mês de pós-operatório, aí sim, se você repete a polissonografia, que é quando ele já perdeu ali um peso maior, né? Já vai estar ali mais ou menos próximo do que ele vai ser no basal. E aí a gente repete a polissonografia e vê como é que ficou. Tá. Né? Se ainda tem uma apneia residual, se não tem. Mas assim... E pode ter, né, Paty? Porque assim, as pessoas não podem achar que a cirurgia vai fazer milagre, tá, gente? Não. Vai melhorar muito, vai mas... melhorar, pode resolver, mas você pode ter outro fator. Ninguém impede que você tenha um adenoide, por exemplo, ou que você tenha uma alteração de via aérea alta anatômica. Ninguém... não tem como... prever isso, né? Prever. Mas melhorar e talvez resolver, com certeza.
Tá. certeza, né? Perda de peso, até, como eu te falei, até perdas menores ali de 10% do peso já resolve bastante os eventos de apneia e hipopneia. Gente, então não esqueçam de procurar o pneumo Uhum. também no pós-operatório, meu povo. Né? O pessoal faz a cirurgia bariátrica, aí esquece de voltar no pneu, emagrece, tá lá lindo, maravilhoso. E aí, não sei se, eu acho que você já respondeu, mas eu preciso, eu fiquei na dúvida aqui. Você pode ter apneia sem roncar, né? Pode ter apneia central. Tá. Né? E aí você não tem ronco, você tem só parada respiratória. Só não, né? Só. Você Entendi. tem paradas respiratórias. Tá. Então, a apneia central não é relacionada a esse, né, mecanismo aí de fechamento de via aérea, não. Uhum. Ele é por conta ou de insuficiências cardíacas mais graves ou de alterações ali de sistema nervoso central, ponte, de troca, né, Tá. de resposta ali dos estímulos de respiração. Uhum. E aí o tratamento é totalmente diferente. Acho tá? que isso que a gente está conversando, a gente também pode dizer o quanto que o tratamento melhora, não só a qualidade de vida desse paciente diretamente, mas muito possivelmente as relações conjugais, as relações amorosas, assim sucessivamente. Sim, Ronco da separação, meu povo. Ronco é uma causa muito importante de divórcio, muito importante. Tanto é que uma das, né, uma das indicações de tratamento do ronco isolado é salvar casamento mesmo. Né? Porque a hora que o parceiro sai do quarto para ir dormir no sofá, a coisa começa a desandar. E aí a gente trata o ronco e melhora bastante. Isso é importante. Eu vivi isso no meu casamento, né? E assim, era complicado essas situações de ronco, porque assim, eu preciso dormir, né? Todos eu preciso. precisamos dormir. Mas se eu não dormir, tô nesse jet lag que a gente tá aqui conversando, eu tô meio passado hoje ainda, né? Tô meio... Então assim, eu preciso dormir mesmo. E o ronco do meu ex-marido, isso atrapalhava. Não era sempre, mas se ele dormia de barriga pra cima, era uma coisa. Aí era aquela... Entendeu? Vira de lado. E bebia, mesma coisa. Então, assim, é muito difícil. Eu fico pensando, isso acontecia esporadicamente. Imagina quem tá lá todos os dias por conta disso. Meu pai hoje tá numa situação de que ele vai usar o CPAP. E meu pai tem 80 anos, né? E eu falo pra esposa dele, eu não sei como é que você aguenta mais de 30 anos, meu pai roncando no seu ouvido. Né? Você não dorme porque o outro ronca. Sim. Né? Então, assim, hoje em dia tratar ronco também é tão, né? Tão mais fácil do que já foi, seja por correção cirúrgica do otorrino, seja por tratar ali enfim, um adenoide, uma rinite alérgica. A fonoterapia ajuda muito, o aparelho intraoral ajuda muito. Então, acho que E os CPAPs estão ficando mais evoluídos agora, né, Paty? Eles estão... Então as máscaras estão muito tá mais melhores. evoluído? O CPAP, sim. né? Não é Os mais tipos de as máscara. máscaras, eu você lembro... tem máscaras muito simples ali, só nasais mesmo. Isso, eu lembro que o primeiro CPAP do meu pai era um trambolho, assim, era um negócio gigantesco. Hoje é uma bolsinha desse tamanho, gente. Até pra viajar é mais tranquilo. Viaja com uma bolsinha pequena. Tem CPAPs bem pequenos, com máscaras só nasais ali, enfim, não tem... E aí uma pergunta também, então... O paciente teve diagnóstico ali de apneia do sono, ele não tem uma obesidade tão grave, né? Então, ele tá usando ali de uma forma crônica, tá? Vamos dizer que ele usa o CPAP ali de uma forma igual o meu pai, por exemplo. Tem que regular aquilo ali, não tem? O CPAP, tem né? Que regular. É individual essa regulagem, é isso? É individual, cada um precisa de uma pressão diferente. E quem diz isso, essa pressão é um pneumologista? Quem diz isso é a polissonografia com titulação de CPAP ou os CPAPs automáticos. Né? O CPAP automático ele é um CPAP inteligente, ele tem um computador dentro, então você coloca ali uma variação de pressão. Fala, não, eu quero que você varie a pressão da noite desse paciente de 6 centímetros de água até 15 centímetros de água. O CPAP vai aumentando de acordo com o que ele vê ali de apneia. Né? Então, ele faz essa titulação sozinho, a gente lê o relatório desse CPAP, seja por Wi-Fi no seu computador, seja porque tem um chipzinho e aí você consegue fazer a leitura desse relatório do paciente. Então, Vrá pro CPAP. Viva a tecnologia, Viva a né? tecnologia. Vrá pro CPAP. Hoje, a grande maioria
dos meus pacientes, eu não faço mais titulação em laboratório. Eu consigo fazer com CPAP automático. Né? Legal. Então, a gente faz tudo de uma vez, já vê a adesão do paciente ao uso do CPAP, já vê vazamento de máscara, né? Já faz ali aquele ajuste das máscaras e já vê a pressão de uso também. Então, Entendi. a gente coloca ali 15 dias, o paciente usando um aparelho automático e vê esses relatórios e fala, não, a sua pressão de tratamento é de 10 ou a sua pressão de tratamento é de 15, porque esse CPAP te dá isso. E de quanto em quanto tempo tem que fazer essa regulagem? Então, a princípio, no primeiro mês a gente consegue regular e depois, aí vai depender do paciente, o paciente que vai ter que usar para sempre, né? A pressão está regulada ali, paciente que vai perder peso, aí a gente regula de novo com 3 meses. Tá, entendi. Tá? Entendi. Porque Não, a eu só pressão vai pergunto assim, que diminuindo. o meu pai já tem muito Uhum. tempo, eu fico enchendo o saco dele pra fazer essa regulagem. Mas isso aí é só levar o chipzinho e fazer a leitura do relatório. E, Não tem Paty, muito assim, mistério, não. se esse paciente tá perdendo peso, né? Então, Uhum. pode ser que às vezes ele tá... Pergunta é de Uhum. leigo mesmo, assim, é um fluxo lá de 10. Uhum. Mas com essa perca de peso, deveria Diminui. ser menos, 5. Uhum. O fato dele estar com uma regulagem para cima ou para baixo, isso é... Para baixo, sim. Porque para baixo significa que ele continua tendo apneia naquela pressão. Ok. Para cima, desnecessário, mas não vai Não fazer alta- mal. não faz mal. Não vai fazer mal. Tá ganhando mundial lá. Tá enchendo pro mal de ar. Arrasou, É. gostei. Muito bom saber, eu não sabia disso não. Tem Paty, como- além da apneia do sono, acho que a asma que você comentou também, Uhum. existem algumas outras condições pulmonares que podem ser Uhum. crônicas e que podem também estar relacionadas com a obesidade? Então, a asma, com certeza, né? Hoje existe a asma relacionada à obesidade. É uma que comorbidade. É uma comorbidade, Uhum. né? Tanto é mais precoce, né? Em crianças obesas e assim, é muito mais difícil você tratar um asmático com obesidade. Por quê? Porque ele muda um pouquinho o perfil, né? Assim, o fenótipo que a gente fala da asma. Então, ele responde muito menos ao tratamento, tem muito mais sintomas, é muito mais inflamado, porque o tecido adiposo é um tecido pró-inflamatório, então ele tem mais exacerbação. Então, essa asma relacionada à obesidade é uma asma de muito mais difícil tratamento, porque os sintomas são mais, né, intensos, digamos assim, são mais frequentes, e a resposta ao tratamento, ela não é tão boa quanto da asma não relacionada à obesidade. Uhum. Responde muito menos, por exemplo, ao corticoide inalatório, que é o grande pilar do tratamento da asma. Uhum. Então, emagrecer também melhora muito a asma. Então, né? ela não necessariamente é crônica. A asma, então, o paciente é asmático, mas quando ele é asmático e obeso, aí ele tem esse perfil aí, esse fenótipo. Tá. Pode Entendi. emagrecer, vai melhorar, porque vai melhorar o estímulo inflamatório, vai melhorar a mecânica ventilatória, aquilo que a gente falou, e vai resolver esse estímulo aí pró-inflamatório relacionado ao tecido adiposo, né? Vai desinflamar. Desinflamando, eu melhoro, lógico, a minha inflamação de via aérea também. Melhora todo o processo inflamatório do corpo, inclusive de via aérea. E o tratamento fica mais eficaz, fica né? mais fácil. Tá, O entendi. tratamento fica mais fácil. Tem algum outro... Eu fico pensando, infecções de repetição, por exemplo, tem relação? Pode ter, porque como você tem ali mais dificuldade de colocar o ar para fora, né, por conta daquele fechamentozinho das vias aéreas, você pode acumular um pouquinho de secreção. Então, peguei uma gripe, como eu tenho uma dificuldade ali de tossir, de expandir, de colocar, né, aquela, enfim, de colocar aquela secreção ali para fora, porque minha via aérea está fechadinha, com certeza eu posso ter mais infecção. Por isso que é o Covid, né? Mas o Covid, aí acho que foi por conta de processo inflamatório mesmo. Não foi tanto da mecânica ventilatória, não. Entendi. O fato é que os obesos com Covid, aí a gente viu muita gravidade neles mesmo. Uhum. Entendi. Entendi. Ela piora, né? Ela piora, né? A obesidade inflama. Aí eu penso também, que eu tô viajando. Aí eu penso na questão circulatória, né? Então, porque aí o risco de ter tromboembolismo pulmonar, né? Aumenta. O TEP, né? O famoso TEP. O famoso TEP. Tanto é que quando a gente faz o risco cirúrgico pneumológico, a gente faz profilaxia para TEV, né? Que a gente fala. Que é TVP,
que é a trombose na perna, que tem uma relação super alta com a trombose pulmonar, 80%. Então, sobe, a gente né? sobe, o trombinho solta e vai parar ali no pulmão. Então, no pós-operatório já da bariátrica, a gente já entra com a profilaxia, para que isso não aconteça. Que é o anticoagulante, que é né? o anticoagulante, né? A noxaparina e deambulação precoce e alguns estímulos mecânicos ali na perna para evitar que aquele trombo se forme. Viu, gente? Por isso que, às vezes, meus pacientes que estão aí de plantão assistindo, eu falo, ó, quando acordar da anestesia, vai ter um fisioterapeuta lá, um médico ou um enfermeiro que vai mandar você levantar. Vai. Não é porque tá querendo ser chato, nem nada, é para evitar o trombose, tá, gente? Então é para caminhar. É para caminhar. A gente fala. gente Vai dar uma sempre caminhadinha. Vai Até dar para uma liberar os gases. Tem o tal Tem dos gases. Tem os gases tem e para isso também. Tem a trombose. E tem exatamente. isso, né? Babado. Levanta-te e anda, né? É isso. Não é para fazer uma maratona, não, gente. Só umas caminhadinhas. Vai ser ótimo, vai ser ótimo. Adorei. Também. Gente, o tanto que eu aprendi. Muito Babado. bom. Voltando aqui ao acompanhamento depois da Ah, cirurgia, sim. né? Que ficou um pouco confuso, talvez. Eu, né? Meus pacientes que eu oriento. Lógico que depois que eles operam, acho que a grande maioria some e não volta no pneumo mesmo. Exatamente. Eu vejo isso muito e realmente eu achava assim, curou a apneia. Porque, assim, a verdade é que eles querem emagrecer e decidiram pela cirurgia. Então, eles querem operar, querem risco cirúrgico pneumológico, e isso é muito justo, né? Pelo amor de Deus. A questão é que você não deixa de ter apneia porque você operou, né? Isso é importante. Até você resolver todos os mecanismos ali, vai alguns meses. Então, voltar no primeiro mês, acho interessante, para ver essa primeira perda ponderal ali e melhora né, da antropometria mesmo do paciente. E com 3 meses, que é onde ele já perdeu os 20% ali, a gente consegue fazer uma reavaliação melhor. Bacana. Gente, voltem no pneumo, né? É isso. É o que a gente sempre fala. Voltem na sua equipe de saúde. Isso é importante. É, exatamente. Né? Gente, adorei nosso bate-papo. Nossa, Paty, muito, muito obrigada. Eu acho que, sim, aprendemos muito. Gente, então, dúvidas, né, a respeito disso, vocês podem nos procurar na rede social. Paty, agora é a hora do merchan, né? Onde que as pessoas te encontram, como é que elas marcam consulta com você, se tiverem dúvidas, como é que suas redes sociais, como é que é? Meu Instagram é doutora Patrícia Andrada. Trabalho na Clínica Sim, junto com a Mari Melendes, com a Dani Gebrim, com a Marcela Abreu, com alguns outros profissionais incríveis que estão lá. A gente atende ali no Cleo Otávio, no 10º andar, e dá para marcar pelo Doutor Alia. E nas redes sociais ali tem o nosso contato, tanto no Instagram da Sim, quanto no Instagram da doutora Patrícia Andrada. E o Instagram da Sim, qual é, Patrícia? Sim Saúde Integrada. Gente, atendimento aqui em Brasília, na Asa Norte, no edifício Cleo Octávio, viu? Ali em frente ao Agarram. Isso, em frente ao Agarram. Você faz atendimento online, Paty? Faço online também. Risco cirúrgico dá pra gente fazer Dá online. pra fazer, eles fazem o exame na cidade deles, você analisa. E dá pra analisar e entrar com tratamento e tudo. Tá, né? Se beleza. for necessário. Isso facilitou muito, né, a vida das pessoas. Porque, eu falo isso porque a gente tem muitos pacientes, né, principalmente com o GPS da Bari, que moram em cidades realmente que não tem pneumo. Não tem pneumo, não tem um profissional ali especializado. E aí acabam, né... São várias as cidades que não tem pneumologista. Eu sei porque eu pego aqui... Já pego Minas Gerais vindo pra cá. Porque não consegue achar pneumo. Pneumo, né? Então, gente, é importante. Pessoal, obrigada mais uma vez aí pela audiência de vocês. Não se esqueçam de se inscrever no canal aí pra ficar legal, tá? E você vê que isso aqui eu acho que vale para não só para pessoas que convivem com obesidade. A gente tem vários episódios aí que vale para todo mundo, né? Para aprender um pouquinho sobre os profissionais, o que eles fazem, sobre quadros de saúde que podem afetar a população em geral. A Patrícia falou aqui que a apneia afeta aí 1/3 da população. A gente vai descobrir... A gente descobre quem dos três tem apneia, né? Eu tô suspeitando que sou eu, mas vamos ver. Gente, eu sou Marcela Abreu Rodrigues. Qualquer dúvida, também, como eu tenho um contato direto com a Patrícia, vocês também podem falar comigo no @psi.marcelabreu. Já segue a Marcelão, que Marcelão vai bater 10k no Instagram. Essa semana. Essa semana. Ou é hoje. Vamos ver. Vamos ver. Gente, eu sou o Cícero, eu sou psicólogo.
Um prazer estar aqui de volta. Na próxima semana a gente se encontra de novo. E o meu Instagram é o @CíceroPsicólogo. Até o nosso próximo Papo de Bar. Tchau, gente. Tchau. Beijo.